Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Aretax, professor de História, e eu estou aqui mais uma vez para conversar com os nonos anos. Meus queridos, a gente começou a introduzir o assunto sobre a Segunda Guerra Mundial e naquela oportunidade eu deixei para vocês um desafio, tá bom? Que eu espero de coração que todo mundo tenha conseguido responder. O gabarito daquele desafio é a letra C. E hoje a gente vai dar prosseguimento ao assunto da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Vem aqui no slide. Naquele primeiro momento, a gente falou sobre a ofensiva do eixo, né? Agora, a gente vai ver a contraofensiva dos aliados, que vai durar de 1942 até 1945. Então, vamos lá. A partir de 1943, o exército soviético começou a marcha em direção a Berlim, abrindo a primeira frente de luta dos aliados contra o eixo. Lembra quando a gente falou na outra aula sobre a Guerra de Stalingrado? É sobre isso. No Pacífico, os Estados Unidos assumiam a ofensiva da guerra, né, com as tropas anglo-americanas em contraofensiva na Ásia e no norte da África. Os aliados reassumiram o controle do Mediterrâneo e puderam então abrir a segunda frente de luta, né, no desembarque da Sicília, que é muito importante, e a libertação da Itália. Mas antes que a gente fale sobre isso, eu quero que vocês olhem muito rapidamente aqui esse mapa que eu destaquei para vocês e vejam, a gente está vendo ali a Alemanha de verdinho, verde escuro no centro. Vocês estão percebendo que as setas que estão postas nesse mapa, elas estão confluindo em direção à Alemanha, porque é isso que vai acontecer. A Alemanha vai passar a ser atacada e bombardeada, tanto no seu flanco leste como no seu flanco oeste, tá bom? Bom, e aqui é importante que a gente fale sobre o desembarque das tropas aliadas na Sicília, tá? Que é uma região italiana. Isso vai acontecer em 1944. Mussolini vai ser preso, mas vai haver uma ajuda das tropas nazistas e Mussolini vai fugir, se refugiando no norte da Itália, onde mais uma vez ele vai ser atacado pelas tropas aliadas e pela resistência italiana, que vai conseguir capturar Mussolini e vai assassinar Mussolini, tá bom? Vem aqui para o slide, ó. Mussolini organizou, com a ajuda dos alemães, um governo fascista no norte do país, mas a resistência italiana, em conjunto com os aliados, libertaram Roma em 1945. Eu fiz questão de destacar para vocês aqui algumas imagens que mostram isso, tá? E aqui é a capa do filme do Roberto Rossellini, um clássico da cinematografia italiana, né, chamado Roma, Cidade Aberta, que fala exatamente desse momento, tá? Também tem cenas desse filme no YouTube, quem puder ver, tá aí o convite. Outro grande momento da Segunda Guerra Mundial é o desembarque na Normandia. Em junho de 1944, os aliados abriram a terceira frente de luta contra os nazistas, desembarcando na Normandia, que fica no noroeste da França. Era o chamado Dia D. Para os historiadores, é nesse momento do Dia D, do desembarque das tropas aliadas na Normandia, que Hitler começa a perder a guerra, tá bom? Vem aqui para o slide, ó. Os alemães foram pegos de surpresa. E em agosto de 1944, os aliados libertaram Paris da mão dos nazistas. Vem aqui, galera, vê só. Vocês se lembram que eu falei na aula passada que desde 1940, a França estava ocupada pelas tropas nazistas, né? E ela só vai ganhar a liberdade agora em 1944, quando Paris passa a ser libertada, tá bom? Da mesma forma, eu fiz questão aqui de destacar algumas imagens, tá? Vem para o slide, ó. Aqui está o desembarque das tropas aliadas na praia na Normandia, tá? Tem várias imagens aí. Se vocês pesquisarem na internet, vocês podem ver inúmeras imagens a respeito desse momento. E aqui, mais uma vez, eu destaco um filme que é um clássico, tá? Do Steven Spielberg, que é O Resgate do Soldado Ryan, tá? Que também está disponível aí na internet para vocês visualizarem. Bom, uma vez que as tropas aliadas, elas entram na França, era questão de tempo chegar até a Alemanha e a rendição alemã acontecer. E é sobre isso que a gente vai falar agora, ó. Cercado por todos os lados, Berlim passou a ser bombardeada tanto por anglo-americanos quanto por soviéticos. E em 30 de abril de 1945, diante da derrota iminente, Hitler e sua esposa, Eva Braun, suicidaram-se na Alemanha. Em 7 de maio de 1945, os alemães assinavam sua rendição,
o que significou o fim da guerra na Europa. Essa imagem é a imagem da assinatura de um dos líderes das tropas nazistas assinando a sua rendição. Mas vejam, a rendição alemã marcava o fim da guerra na Europa, na frente ocidental. Vamos lembrar que o Japão também estava na guerra. Agora, o empecilho dos aliados continuava sendo os japoneses, tá? E aí vai acontecer as chamadas bombas sobre o Japão, né? Que foi um grande horror que aconteceu nessa Segunda Guerra Mundial. Vamos tentar entender direitinho como funcionou isso? Ó, com o objetivo de apressar a rendição japonesa e demonstrar ao mundo o seu enorme poderio bélico, os Estados Unidos da América lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. Gente, é importante destacar aqui muito rapidamente o seguinte. Na história contemporânea política e de belicista, né, da Europa, em nenhum momento existiu o uso de uma arma de destruição em massa tão potente, certo? E é isso que a gente vai ver agora. Vem para cá, ó. A primeira bomba foi jogada em Hiroshima, em 6 de agosto de 1945. 3 dias depois, a segunda bomba é lançada em Nagasaki, em 9 de agosto de 1945. As catástrofes causadas pelos efeitos imediatos às bombas atômicas forçaram a rendição do Japão em 2 de setembro de 1945. Eu destaquei para vocês aqui, ó, a imagem do avião que carregava a ogiva nuclear, né, o Enola Gay, a imagem da ogiva e aqui a imagem do chamado cogumelo atômico, tá? Cogumelo atômico. Galera, vem para cá, vejam só. Essa ogiva, ela é disparada a 500 metros de altitude. Ela não tocou no solo não, tá? Ela explode a 500 metros de altitude. E a energia liberada pela fissão atômica era semelhante a 20 mil toneladas de dinamite. Eu vou repetir, tá? Para vocês entenderem isso. 20 mil toneladas de dinamite, tá? Ou seja, era uma força descomunal. E isso destruiu e dizimou essa cidade em questões de segundos, tá? Vem aqui para a gente ver os rastros da destruição. Ó, estima-se que mais de 100 mil pessoas morreram e milhares foram mutilados pela radiação. Os sobreviventes da explosão atômica tiveram de suportar os terríveis efeitos da radiação nuclear, com queda de cabelo, queimaduras, leucemia e vários outros tipos de câncer por anos a fio, inclusive até hoje, tá bom? Eu destaquei para vocês aqui mais uma vez algumas imagens que mostram essa destruição. Vem para cá, ó. Aqui é a Câmara de Comércio e Indústria que ficava em Hiroshima. Gente, isso aqui era completamente habitável e transitável por pessoas. Olha o estado que ficou. Hoje em dia, esse prédio é o único que permaneceu durante a reforma que os japoneses fizeram em Hiroshima, virando um museu, tá? Aqui é em Nagasaki, certo? Tudo destruído. E aqui a imagem de um corpo de uma criança completamente carbonizada, tá? Bom, como se não bastasse as atrocidades do lançamento das 2 bombas atômicas em direção ao Japão, quando as tropas aliadas elas entram na Alemanha e entram mais especificamente na região da Polônia, que havia sido dominada pelos nazistas, as tropas aliadas descobrem o que a gente vai chamar de Holocausto, né? O terror nazista. Vamos entender isso direitinho? Vem para o slide, ó. Em janeiro de 1942, os líderes nazistas decidiram que matariam todos os judeus que pudessem em campos de extermínio. Isso foi o que eles chamaram de solução final. Galera, vem para cá, rapidinho, vê. Os nazistas elencaram os judeus, né, a raça dos semitas, como o grande inimigo da Alemanha, tá? E começaram, a partir do momento que desenvolveu a guerra, que Hitler, na verdade, subiu ao poder, Hitler começa essa perseguição e começa a tornar os judeus cativos nos chamados guetos. Um desses guetos, o mais importante, era o gueto de Varsóvia, que ficava na Polônia. Depois, eles tiravam esses judeus de lá, né, depois de roubar os seus bens e suas riquezas, tiravam eles de lá e levavam para os campos de concentração, onde eles eram forçados a trabalhar. E dali, retirados mais uma vez para os campos de extermínio, tá? Vem para cá, ó. Os campos de extermínio eram verdadeiras fábricas de morte. Assim que chegavam nesses campos,
velhos, doentes, crianças eram mandados para as chamadas câmaras de gás, onde muita gente era colocada dentro de um espaço, era liberado um gás mortal ali, essas pessoas morriam, e depois essas pessoas eram jogadas ou em valas comuns para serem enterradas, ou eram jogadas para serem incineradas, tá? Calcula-se que nesses campos foram mortos cerca de 6 milhões de judeus, 300 mil ciganos e centenas de milhares de soviéticos, homossexuais, deficientes físicos, padres e pastores que pregavam contra a guerra, certo? E aí, eu fiz questão de trazer para vocês algumas imagens que falam sobre esse momento de horror que era o Holocausto, tá? Aqui são os judeus que estão embarcando nos trens, né, que iam levar eles para os campos de concentração. Aqui uma fila, mais uma vez. Percebam que nessa imagem existem pessoas que... Vem para cá para indicar para vocês, vem para mim. Ó, tá vendo que os judeus, eles eram marcados com essas estrelas amarelas que diziam que eles eram judeus, tá? E isso, para os nazistas, era uma forma de humilhar os judeus, certo? Aqui, mais uma vez, eles embarcando. Lá ao final tem o portão, certo? Lá ao final, nessa imagem, ó, tem aqui o portão do campo de extermínio mais famoso, famoso entre aspas, né, pessoal? Na Europa, que era o campo de Auschwitz, tá? Aqui era como essas pessoas eram aglomeradas e como elas viviam, né, ao relento, passando fome, tá? Nesse estado cadavérico. E aqui uma imagem de um soldado das tropas aliadas quando chegaram nesses territórios e viram as valas abertas com milhares de pessoas, né, apodrecendo ao ar livre. Gente, vem para cá. Eu quero me deter aqui porque isso para mim é muito caro e eu queria que ficasse isso muito bem registrado para vocês. Quando a gente fala em história, a gente fala também em lugares de memória, certo? Tratar da memória é tratar do poder, de como é que a gente pode construir a história. Essa imagem dessa menina que vocês estão vendo aí, ela se chama Anne Frank, tá? Ela é alemã, de origem judia, e quando a guerra estoura em 1939, ela foge com a família para a Holanda, só que a gente viu que logo depois a Holanda é invadida, né, pelas tropas nazistas. E aí, uma família vai abrigar Anne Frank e toda a sua família, né, escondendo ela de 1940 até 1944. E durante esse período do horror nazista, Anne, ela escrevia ali no seu diário, todos os dias, tudo o que ela via, o que lhe diziam a ela, né, e o que ela passava. É o chamado Diário de Anne Frank, que hoje virou um livro, e é um livro muito aclamado, porque é um retrato ali, no calor da hora, de uma pessoa que estava vivendo os horrores nazistas, certo? Pronto. Bom, a guerra havia acabado, né, em 1945, e alguns acordos tinham que ser firmados. Ó, antes mesmo de terminar oficialmente a guerra, alguns acordos foram feitos entre as próprias potências que lutaram contra o eixo. O primeiro deles é a Conferência de Alta, em fevereiro de 1945, né, que foi firmado na União Soviética, e teve como principal acordo o seguinte: a divisão dos estados europeus entre uma zona de influência comunista, né, sobre a liderança da União Soviética, e uma zona de influência capitalista sobre a influência dos Estados Unidos da América. O segundo acordo aqui é a Conferência de Potsdam, que aconteceu em agosto de 1945 na Alemanha, onde os seus líderes decidiram sobre o seguinte: primeiro, a desmilitarização da Alemanha; segundo, a criminalização de todos os empresários que haviam financiado o nazismo, porque existiu, certo? Vem para o slide. O terceiro, o chamado o Tribunal de Nuremberg, tá? O que é que foi o Tribunal de Nuremberg? Para punir, certo, todos aqueles que haviam participado do horror do Holocausto. E o mais interessante de tudo é o seguinte: a divisão da Alemanha e da sua capital, Berlim, em 4 territórios, como vocês estão vendo aí nessa imagem, ó. Uma zona de influência que era britânica, que está aí de amarelo; de roxo, a zona soviética; de verde, a zona estadunidense; e de laranja, a zona francesa. Em 1949, as áreas inglesas, francesa e estadunidense transformaram-se na República Federal da Alemanha, ou a Alemanha Ocidental. A parte soviética transformou-se na República Democrática da Alemanha, ou a Alemanha Oriental. E Berlim também foi dividida.
é muito famoso o chamado Muro de Berlim, né? Que vai durar deste momento até 1989, que é quando o muro cai, dividindo Berlim ao meio. Galera, é aqui que começa a chamada Guerra Fria, certo? Vamos para o slide, ó. O lançamento das bases para a fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU, né, na Conferência de São Francisco, certo? Por quê? Houve uma necessidade entre as potências do mundo inteiro que os horrores causados pela guerra nunca mais se repetissem. E é interessante que esse organismo aqui, né, a Organização das Nações Unidas, eles atuam até hoje no mundo. Ontem, inclusive, foi a abertura, né, dos discursos na ONU desse ano, né, 2021. Vem para o slide. Em 10 de dezembro de 1948, em sessão da Assembleia da ONU, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso aqui é um marco civilizatório contemporâneo, tá? Que marca um momento de progresso da humanidade, certo? Onde teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todo cidadão do mundo deveria ler os artigos presentes nessa carta, tá? Uma carta que fala, sobretudo, sobre a dignidade humana. Meus queridos, vamos para a revisão, ó. Falamos sobre as frentes de luta dos aliados, rendição alemã, a catástrofe atômica, o Holocausto, lugares da memória e os acordos de guerra. E eu deixo com vocês, mais uma vez, um desafio que eu espero que todo mundo consiga responder, tá bom? Meus amores, eu fico por aqui. Até a próxima aula, até o próximo encontro. Um forte abraço, um grande beijo para todos vocês.